eu me vi depois de um ano onde, cara, eu comecei a caminhar com Deus de forma muito disciplinada. Então, assim, eu já sou um cara disciplinado pelo futebol. E aí, quando eu encontro essa capa de religiosidade que servia muito bem em mim, ou seja, faça isso e você terá isso. E por um ano, eu fui muito obediente. Entre parênteses, vamos colocar assim. Então, cara, eu ia na igreja todos os dias. Eu orava todos os dias. Eu comecei a ter um grupo com os atletas já compartilhar a palavra. Só que depois de um ano, começou a pesar, né? Comecei a ficar sobrecarregado. E teve uma pessoa que me fez uma pergunta-chave. Eu também gostaria de deixar essa pergunta aqui, desafiando o ouvinte, né? Por que você segue a Jesus? Agora, falando de Itália, né? Qual que é o desafio do missionário na Itália, da igreja na Itália hoje? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast, toda segunda-feira, nessa mesa abençoada de comunhão, onde a gente ouve testemunhos, mensagens, é inspirado, chora, dá risada e, com certeza, com tudo tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado pela conversa de hoje. Tem um grande amigo aqui à mesa comigo. E antes da gente começar, eu queria te fazer uma indicação aí, queria te indicar um livro que é A Presença Relacional de Deus. Várias pessoas me indicaram esse livro, eu li ele em inglês, né? E o tema central dele, ou a tese que ele defende, é que o tema central da Bíblia é a presença relacional de Deus. Tem a presença, a onipresença, Deus está em todos os lugares, mas de fato, na Bíblia toda você percebe ele se manifestando para se relacionar com a gente. É muito legal o livro e o principal é que os dois autores dividem cada capítulo um livro da Bíblia. Então, o primeiro capítulo é sobre Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então vai ter Ruth, vai ter Esther, vai ter Neemias, vai ter Mateus. Então, às vezes você está lá lendo Atos, aí você pode vir aqui no capítulo de Atos e ver como que a presença relacional é o tema central desse livro. Então, tenho certeza que vai te abençoar muito. Pede aí que a gente entrega para você. Fechou? Vambora, podcast hoje. Paulinho Aze. Oi. Obrigado, mano, você tá aqui. É uma alegria, né? Pra gente gravar. Formado nos campos da Catavento. Exatamente. Que é onde é a Jesus O primeiro Obscura. jogador da Jesuscope Aí para as nações. para as nações. Ó, primeiro, presente pra você. Presença relacional de Deus. Muito legal. Livraço. E esse livro aqui tem um particular, né? Aham. Que o Thiago me enviou, né? Que tá em Aham. Portugal. E aí eu iria dar de presente pra um amigo pastor, Sim. pastor Dani. Cara, eu abri, comecei a ler e falei, pastor, me perdoa. Perdão. E eu não vou te enviar Eu agora. não vou te dar. Aí ele me mandou uma mensagem hoje e falou, cadê meu livro, cara? É, aí você leva Ó, esse. eu vou levar esse aqui, vou pedir pro Douglas fazer uma Exato. dedicatória. Vai Você tinha roubado ficar dele, legal agora pra você... caramba. Muito bom, esse livro é muito Cara, legal. e é legal muito bom. porque, como você falou, eu tô lendo mais o Novo Testamento e aí você pode recapitular o Antigo Pode. fazendo essa leitura devocional e até Não, muito é incrível, crescer incrível. também no conhecimento, né? Entender isso aí te dá uma outra visão da Bíblia até como um todo, porque ele te apresenta um fio que liga Esse todas... fio condutor, né? Você vai gostar muito. Gente, e o link tá na descrição se você quiser pedir, tá? O Paulo, ele é um jogador de futebol, sua profissão é jogador de futebol, e eu vi uma informação que é o primeiro jogador de futebol nascido em Bragança que joga em uma liga europeia. É isso? Cara, é a informação que me deram, né? É. Não, então, assim. Não se quero me ser deram injusto essa com nenhum informação- Bragantino. Com certeza. Aí apareceu alguém nos comentários aí. Eu também. jogo! E achei legal aqui, né, na biografia, é que a nossa história se cruza num momento, né? Porque eu também fiz aulinha no Ferroviário, né? Não, foi Ferroviário? Não. Legendários. Legionários. Fiz aulinha Você fez lá, lá, eu fiz, cara? cara. Mas tinha um Olha campinho na aí. sua época? Tinha o Que, campinho. assim, o campinho na época era meio parada meio séria. Porque assim, se o cara era bom, ele ficava pouco tempo no campinho, entendeu? Ah, tá. Tinha o campinho menor e o maior, você diz? Porque hoje em dia, eu voltei no Legionários, né? Você foi lá? E agora é dividido assim em campos mais reduzidos, né? Na minha época, cara, era campão, pô. Vai Era lá, campão. vai correr. Então tinha esse... E a gente criança, assim, parecia um negócio Cara, infinito, enorme, né? Pra assim, bola uma chegar coisa- até o gol. Eu consegui, cara, encontrar um vídeo de 2007. Eu tinha 13 anos. E, cara, é muito legal, assim, ver como o futebol evoluiu, mas como Sim. era o jogo na época. Era bola pra frente, corria Todo aqui. mundo, né? Era uma coisa bem legal. E então o Paulo
congregou muito tempo com a gente aqui em Bragança Paulista, né, na igreja que eu pastoreava junto com o meu pai, depois na família de Zascope, e ele está jogando na Itália, já vão fazer 11 anos, né? 11 anos, cara. E 11 anos, o Paulo passou por 12 clubes na Itália. Então, o senhor levou ele para um verdadeiro tour ali, conhecendo toda a Itália e muitas pessoas. E eu quero conversar muito com ele sobre esses desafios do jogador, missionário, cristão e o desafio da Europa hoje. Então, eu queria começar só te perguntando assim, como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Sei que você vem de uma família católica, né? Sim. Mas como é que foi o seu encontro, assim? Então, eu venho de uma família católica, temente a Deus, que sempre me encorajou, semeou essa aproximação de Deus. Então, assim, foi uma coisa muito importante para mim crescer nesse ambiente. E assim, foi através do futebol que eu comecei a ter os primeiros encontros, assim, eu lembro que um amigo me convidou para ir numa igreja fazer um estudo bíblico. E aí eu comecei a me interessar isso, sempre um amigo do futebol, que hoje tem um trabalho bem legal na Espanha. É mesmo? Trabalha com uma igreja lá, com jogadores e tal, e tá seguindo esse rumo, né? E na época ele me convidou e tal, eu comecei a me aproximar, me interessar pelo estudo, por conhecer a Bíblia e tal. E aí foi em 2012, quando eu tava na Ferroviária, e em Araraquara, que um amigo me fez um convite. Eu comecei a frequentar a igreja com ele e tal. E assim, não quero citar nomes da igreja, Sim. porque, cara, foi importante pro meu percurso. Por mais que hoje não é uma realidade que eu faço mais parte, mas na época me ajudou a ter um start, assim, a despertar, abrir os meus olhos para a realidade espiritual, e foi importante pro meu percurso. E aí, depois de um ano frequentando lá, eu voltei para Bragança. O time me fez mais aquele famoso corte, né? Lembra do corte? Eu volto pra Bragança. E aí, cara, foi um momento, assim, divisor de águas na minha vida. Qual idade, mais ou menos? Isso foi em 2013. Então eu tinha ali 18, 19 anos. Tá. Foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu me vi depois de um ano onde, cara, eu comecei a caminhar com Deus de forma muito disciplinada. Então, assim, eu já sou um cara disciplinado pelo futebol. E aí, quando eu encontro essa capa de religiosidade que servia muito bem em mim, ou seja, faça isso e você terá isso. Se comporte dessa forma e você vai receber isso. Cara, pra mim era fácil, assim. Porque era só eu Caiu como uma luva, cara, né, pro jogador a religiosidade. Né? Caiu pra mim como uma luva, porque eu já tinha disciplina como parte de quem eu sou. Então eu falei assim, então beleza, eu vou fazer. E por um ano eu fui muito obediente. Entre parênteses, vamos colocar assim. Então, cara, eu ia na igreja todos os dias. Eu orava todos os dias. Eu comecei a ter um grupo com os atletas, já compartilhar a palavra. Eu comecei a estudar a Bíblia. E eu achava que eu tinha as revelações ali, sabe? Aquele orgulho crente, assim, de você falar, não, Deus tá falando comigo, eu tô no caminho certo, eu tô chegando perto de Deus. E aí eu procurava livros pra Tô pagando um preço, né? Tô pagando um preço, cara. Só que depois de um ano, começou a pesar, né? Comecei a ficar sobrecarregado. E teve uma pessoa que me fez uma pergunta-chave. Eu também gostaria de deixar essa pergunta aqui, desafiando o ouvinte, né? Por que você segue a Jesus? Aí eu falei, cara, o que é isso? Sabe, eu tô nessa vida de disciplina aqui, de esforço, de luta para obter algo ou para servir a Jesus? E aquilo ali foi um balde de água fria para mim. E aí eu volto para Bragança e eu começo a ver a minha vida se afastando do Senhor novamente. E eu comecei a... Então, essa disciplina tal, era lá no Ferroviário? Isso, foi um encontro com essa igreja que pautava o esforço. Todo dia lá? Cara, todo dia. A tal ponto do diretor do clube fazer uma reunião, porque começou a me afetar em campo. Claro, entendi. Você carrega um fardo de religiosidade fora, e isso afeta a sua vida em campo se você não tá leve ali naquilo que você tá fazendo, né? Nós sabemos que, e hoje é muito real isso, né? O jogador, ele tem que ser integral dentro de campo. Ele não entra em campo e esquece toda a vida fora, como todo mundo fala. Não, quando você entra em campo, esquece tudo. Não é tão simples assim, entendeu? Não, assim, é uma experiência de brincadeira, assim, né? Eu gosto muito de jogar tênis. Aí, a gente tem um ranking, né? A gente tem um... Você tava até comentando aqui antes, né? Porque o Nathan, ele ganhou o último de mim, aí eu preciso resolver essa questão. Lembrei aqui agora. Aí tem um ranking lá, aí eu fui jogar um jogo do ranking. Então é o jogo valendo, né? Certo. Cara, aí eu tava indo mó bem, um dos intervalos, né? Que você joga dois games e tem intervalo. Eu sentei, eu peguei o celular. Cara, tinha uns caras brigando num grupo da igreja, uns caras brigando. Eu, sem querer, li assim, cara. Já era. Acabou. Eu perdi o jogo. Aí, viu? A cabeça aí, assim, blum, toda hora. Toda hora que você tava ali,
Então, agora eu imagino um jogador com problema no casamento, um jogador com problema certeza. Com a saúde de alguém da Filho família. não tá bem, você tá numa fase difícil ali. E aí, o que aconteceu foi que o diretor chegou, reuniu todo o grupo e falou assim: aquela igreja está matando você. Você chegou aqui um jogador e hoje você é outro. Olha só. Rapaz, foi assim. Forte. Mas foi com aquele ar desafiador, sabe? Aquela coisa opressiva. E aí eu me transferi para outro clube, me fizeram essa pergunta e eu volto para Bragança novamente. Isso aí foi o meu último retorno para Bragança antes do Paulista de Jundiaí, que foi o clube onde eu tive a ponte com a Itália. Então, cara, eu volto ali, Douglas, na minha última chance, eu acho assim. Porque aqui eu já aproveito para falar um pouquinho da carreira, né? Quando você se aproxima ali dos 18 anos, 19, eu tava aproximando dessa idade sem uma perspectiva muito alta, assim, né? Das coisas se encaminharem. E aí, aqui eu faço meu agradecimento, já agradeci ele, né? Eu tive um treinador que atua até hoje como treinador, Max. E na época, ele me ajudou, cara. Ele falou assim: Paulo, você é um cristão, você é um cara correto e eu vou te ajudar. Mesmo que o clube tá te mandando embora, eu vou te indicar para um amigo. E foi essa porta aberta, cara, que fez com que eu tivesse uma ponte pra Itália. Então, assim, olha como é importante você ter conexões, você deixar uma boa impressão, você ser alguém honesto, né, no seu local de trabalho. E aí, só um parênteses, quando o jogador vai aproximando 18, 19 ali, é um momento bem crucial? Porque assim, ó, por exemplo, no meu caso, eu não tive uma base formada. Então, assim, cara, eu passei por diversos clubes e durante a categoria de base, eu fui sempre superando os nãos, os cortes. Então, tinha um corte, vamos tentar de novo. Veio outro corte, vamos tentar de novo. Então, assim, e aí entra uma dificuldade. Por quê? Porque eu não tive uma formação sólida. Então, eu encontrei alguma dificuldade no profissional. Porém, pro outro lado, essa experiência de superar os nãos me fez chegar com uma maturidade para enfrentar coisas difíceis que eu enfrentei no profissional. Entendi. E qual que pode ser o lado ruim? Um cara hoje que teve uma excelente base, mas não foi aproveitado no profissional, e quando ele se depara com um campeonato estadual que ele tem que ir para ganhar espaço, ele encontra uma realidade inferior e ele desanima. Entendi. Então, pelo menos você foi forjado cara, ali. Eu fui forjado. Eu morei embaixo de arquibancada. Eu tinha lugar onde a alimentação era regrada e chegava um horário que você não tinha mais nada pra comer. Onde tinha colete amarrado. O Fefe, Paulo Nunes, grande Paulo Nunes, a gente jogou junto em um dos piores contextos que aconteceu isso. A gente conversava essa semana. Muito legal, né? Ele chegou pra mim e falou: cara, você chegou lá, sabe? E é legal você encontrar pessoas que se alegram por isso, né? Que viveram com você, que sabem da dificuldade que é chegar e você poder compartilhar essa alegria com eles é algo maravilhoso. Porque eu sei da responsabilidade que Deus me deu. Sim. É a frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes. Então, assim, é uma responsabilidade, sabe? Porque eu sei que tem um sonho por trás disso. Eu sei que tem pessoas que lutaram muito e que não conseguiram. Então, assim, é muito legal poder compartilhar isso com quem viveu, né? E aí, então, voltando, né, ao assunto da conversão, aconteceu algo, uma batalha na minha mente. Olha só a dúvida que eu tive. Se tem hoje alguém aqui que partilha dessa dúvida, porque na época eu tinha medo, procure alguém e confesse. O que aconteceu? Eu volto para Bragança e aí eu falei, onde eu vou agora? Eu não tinha nenhuma experiência com uma realidade evangélica em Bragança Paulista. Entendi. E eu lembrei de um amigo, o Murilo. Lembrei do Murilo, falei, o Murilo tá indo em uma igreja, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Aí mandei uma mensagem pro Murilo, ele falou, cara, vem conhecer o grupo de jovens lá na Família Debaixo da Graça. Aí eu fui, porque o divisor de águas foi, eu volto pra cá, começo a caminhar, sabe? E aí Deus usou meu pai. Eu acho que meu pai nem lembra disso. Meu pai nunca ia falar uma coisa dessa. Cara, sabe quando você ouve a voz de Deus, o pai, por trás do seu pai? Eu lembro que eu tinha ido numa festa, aqui em Bragança, e eu cheguei de madrugada, sabe? Fazia muito tempo que eu não fazia isso, e o meu pai viu que eu tava começando a me afastar do caminho, né? Ele chegou um dia de manhã, eu não sei se ele estiver ouvindo isso, ele vai se lembrar disso, mas pra mim foi muito forte. Ele olhou pra mim e falou, Satanás tá te pegando de novo. Cara, o meu pai, Douglas, ele ia ser a última pessoa que ia usar essas palavras, que ia falar... Cara, pra mim foi assim um choque, sabe? Como se Deus estivesse me dando um alerta. Então, e foi uma virada de ano.
Então, em janeiro de 2013, eu falei assim, o que eu quero da vida? Eu quero realmente conhecer os caminhos de Deus? Ou eu quero continuar tendo aquela vida que só estava me levando para perdição, mais coisas que eu queria fazer, mais depravação, vamos colocar assim, Sim. né? E eu falei, eu vou ir lá conhecer essa igreja. Eu fui. Seu pai tava pregando no dia, eu lembro. Ah, é? Cara, foi uma palavra assim que não tinha nada a ver com o que eu tava vivendo. Mas Sim. aí o seu pai no final fez um apelo. Eu fui lá na frente e falei, eu quero voltar. Eu Exato. dei esse passo assim e falei, eu quero me conectar com essa família. Porque o apelo também eu acho que pode servir pra isso. Você Exato. levantando as mãos e dizendo, me Eu me abracem. rendo, eu me sabe? rendo, é. Isso, eu quero fazer parte. E aí, cara, o grupo era maravilhoso. É legal demais. Cara, as amizades da época que duram até hoje. E o pessoal me abraçou de uma forma assim… Categoria de base ali, né? Foi uma parada. Tem o Thiago, o Arthur, sabe? Ótimas amizades que duram até hoje. Que Até na hoje, época estavam ali e me abraçaram. E aí a dúvida era… Eu tinha muita dúvida a respeito de Jesus. Mas era uma dúvida, cara, que me perturbava. É assim, mesmo. Contra Jesus. Então eram pensamentos assim, cara, Jesus não é nada disso que ele tá falando. Olha só. Jesus não é o Filho de Deus. Vinha a frase na sua cabeça. Mas não frase, um peso vinha. Eu ficava atormentado por esses pensamentos. Então porque vinha junto culpa de estar Sim. pensando isso. Isso, exatamente. Eu falo, Jesus, calma aí. Eu tô seguindo o Senhor, por que eu tô com essas dúvidas? Então eu batalhei com isso sozinho. Cara, muita gente passa Muita por isso. gente. Procura, e aí eu vou explicar o que aconteceu e dar esse encorajamento. Aí o que aconteceu? A gente teve, não sei se você vai lembrar do tema do retiro. Não foi na Catavento, foi naquela outra chácara. Onde acho que seu pai faz os eventos ainda hoje, pode ser? Ah, da Arraial? Foi no Arraial, exatamente. Foi no Arraial? Então, peraí. Foi no ano de 2013. 2012 foi o fim do mundo lá, né? Lembra que tinha um filme, 2012? Não, eu não tava em 2012, foi no ano então, seguinte. Deixa eu lembrar 2013. Rogerinho tava pregando. Ai, cara, não lembro o tema. Não lembra? Eu só lembro do ano seguinte, né? Que o Leandro veio, que foi o tema do… Colonizadores? Isso, mas daí foi o primeiro foi do na Catavento. Desascope já. Isso, Mas teve esse acampamento, né? E aí eu me lembro que eu procurei o Murilo, que na época tava sendo meu discipulador ali, né? E tava me ajudando. Eu falei, cara, eu preciso te confessar uma coisa muito difícil. E aí, quando eu confessei isso pra ele até me olhou incrédulo, assim, tipo falou, assim, cara, essa sua isso sua confissão? Eu acho que ele tava preocupado. Falou assim, o cara tá vivendo no pecado aqui, tá… Ele olhou e falou, é essa a sua dúvida? Eu falei, eu precisava falar isso com você. E aí, aconteceu o que eu chamo, o que pra mim foi a experiência de um… Cara, vou colocar um nascer de novo. Nesse dia eu tive aquela sensação assim de que alguma coisa iluminou na minha cabeça. Foi quando, no final de uma das noites, aí não sei se você vai lembrar disso, mas a gente tava chegando no quarto assim e você tava sentado na varanda e eu sentei do seu lado. E eu falei assim, Douglas, fala pra mim sobre a Trindade. Cara, eu não tô conseguindo entender a Trindade. Então primeiro eu confessei com o meu discipulador, mas depois eu fui buscar a compreensão. Então assim, como é importante isso, né? Você confessar ao outro as suas dificuldades e ao mesmo tempo você buscar compreender para alguém que tem um conhecimento, né? E aí você me deu uma explicação básica, assim. Explicou… Não lembro. Não lembro, não. Você me deu uma explicação básica e aí eu lembro que eu tava… Cara, eu lembro de muito, isso é uma coisa que marcou minha vida, né? Eu tava na beliche de cima e eu deitei e eu fechei o olho e alguma coisa iluminou na minha cabeça e daquele dia em diante eu nunca mais tive nenhum pensamento e eu consegui compreender a Trindade. Compreender a Trindade não, né? Sim. Ficar começar em paz isso, com mistério. Com um mistério que até hoje a gente tem que aprender, né? E pra mim, assim, foi esse o momento chave. Então, dali, acontece que eu vou pra… E aí eu fiz uma oração, né? Aquela oração da fé jovem, né? Senhor, qual é o time onde os jovens precisam do Senhor? Legal. Cara, eu fiz essa oração, entrei no quarto, fechei a porta e tal. Falei, Senhor, agora minha carreira tem um outro propósito. Muito bom. Qual é o time onde os jovens precisam do Senhor? O que aconteceu? Fui pro Paulista de Jundiaí. Na primeira semana tinha uma reunião de atletas lá. E aí o responsável pela reunião tava indo para outro time. E naquele dia eu compartilhei algo durante a reunião. Ele me olhou e falou assim, pronto, achei. Você é o novo líder. Você é o novo líder. Rapaz, olha isso, cara. Orações perigosas. Né? Orações muito perigosas. Então assim, e ali… Cara, mas deixa eu abrir um parênteses dessa oração. Essa deveria ser a nossa oração, né? Imagina, Senhor,
qual faculdade o Senhor quer que eu faça? Que os jovens ou as pessoas... Senhor, qual é a empresa que o Senhor quer que eu trabalhe? Sendo pessoas intencional precisam de com mim? o seu dom, Senhor, né? qual bairro você quer que eu more? Entendeu? Que eu possa ser luz naquele lugar. Seria muito doido. É o que o Paulo Borges fala, né? Você não vai no cabeleireiro pra cortar o cabelo, né? Eu acho que ele falou isso num podcast aqui, não me lembro. Mas você vai pelo cabeleireiro. Isso, acho que ele Vai pela eu relação, acho né? que ele diz até padeiro, não é? Isso, é o padeiro. Mas é a mesma coisa. Sim, sim. Mas é isso, ele faz. Você vai Exatamente. na padaria por causa do Isso pão ou mesmo. por causa do padeiro, né? Cara, muito Pra forte amar isso, gente. né? É tão simples, mas é muito verdade, né? Porque a gente virou consumidor. Então onde tem o melhor pão. Ou quem é a pessoa que o Senhor quer que eu ame, mesmo que o pão não seja tão bom. Esse é o nosso desafio relacional, né? E assim, na época foi uma oração daquela fé jovem, né? Daquela fé que tinha fome de fazer algo para Deus, mas não era mais com a capa da religiosidade. Interessante. E aí, esse foi o maior desafio que eu enfrentei durante a minha caminhada cristã. Porque assim, a disciplina, ela é importante, mas ela não tem conectada a ela compaixão. Então assim, eu até tenho uma psicóloga, né, a Brena, a esposa do David Hiker. Do David Hiker, né, e eu tô com ela faz um tempo. Eu comecei a caminhar com ela pra me ajudar a enfrentar situações do mercado, de uma desilusão que eu tinha passado na carreira com uma proposta que não deu certo. E acabei abordando todos os temas da vida, né? Então assim, eu encorajo você a procurar uma ajuda, né? Porque assim, o que a terapia me fez ver? Ela me fez enxergar cantos escondidos em mim que eu não tinha tratado. E aí, o que eu fiz com esse lugar escuro do meu caráter? Eu levei pra luz. Então assim, a terapia tem sido uma ferramenta para me aproximar de Deus. Por quê? Porque ela me ajuda a enxergar melhor as minhas falhas. E eu pego essas falhas e levo elas até Deus. É legal você falar isso, que a Val fala exatamente isso. Ela fala, terapia é ótima para diagnosticar os problemas que Jesus resolve. Exatamente. Né? Às vezes acho que a ilusão não, a terapia vai resolver tudo. Não, ela vai conseguir expor tudo. E aí você vai pra cruz, você vai pra Cristo, você vai pro Espírito, né? Pedindo, Senhor, só o Senhor pode fazer alguma coisa nisso aqui. Né? Eu tava essa semana passada, quando eu cheguei numa esteticista, né? Que eu fui lá fazer algumas coisas que minha esposa me coloca lá, né? Ela tem. Fala, rapaz, você fica muito exposto ao sol, rapaz. Se pé de galinha na sua cara não tá legal. Tá ficando vamos passar o protetor, vamos. Então minha esposa muito bom. cuida de mim nesse aspecto, né? Mas eu vou jogar tênis, a Val fala, você passou protetor? Eu falei, cara, protetor não, poxa. E aí, eu tava conversando com ela e contando um pouco desse meu relacionamento com a psicologia. E aí eu falei isso pra ela. Eu falei assim, mas pra mim não adianta só a psicologia, ela tem que ser redentiva. E aí ela ficou curiosa, falou assim, mas o que é a redenção pra você nisso? E aí eu contei um episódio que eu tive com o meu irmão, que foi, cara, foi redentor, assim. Então assim, é eu compreender coisas que aconteceram durante a nossa vida, que afastaram o relacionamento. Então eu enxerguei o quadro. E eu falei, isso não tá legal. Mas aí, não adianta só você enxergar e ter o diagnóstico. Eu marquei um almoço com o meu irmão. Eu olhei no olho dele e eu falei, me perdoa. A partir de hoje, eu quero construir com você algo novo. Então assim, eu não vou cancelar o passado. Então às vezes você vai descobrir coisas que não vão cancelar o seu passado, mas que vão dar uma perspectiva para um novo futuro. E a partir desse dia, eu comecei a construir um novo futuro com ele. E hoje a gente tá muito próximo. E eu fico muito feliz louco, com porque isso. o primeiro ponto da terapia é consciência. E dói, né? Ah, cara. Quando você tá ali na conversa com ela e você chega à conclusão. Cara, pisei na bola. Exatamente. Com meu irmão. Eu pisei na bola na minha história. Ou pisaram na bola comigo. E tal. E você ganha consciência. Porque a doença, né? A doença emocional, ela atua na inconsciência, né? Ela atua nesse modo automático que a gente vai vivendo e jogando as coisas debaixo do tapete, né? Mas quando você traz pra fora e fala, vamos limpar essa sujeira aí, tá, aí começa, né? E foi o que ela trouxe pra mim, né? Como terapeuta, ela evidenciou essa questão do arrogo. E aí, cara, já tem coisa misturada com o futebol, né? Que o jogador se acha o cara, né? Vamos colocar aqui na mesa e Vamos falar aqui. Vamos falar. Então assim, porque as pessoas te colocam lá em cima. Então assim, imagina, unir a disciplina com o arrogo e você trazer isso pra religiosidade, cara, é um tiro no pé, né? Então hoje eu falo, Deus, eu tinha tudo
para continuar sendo essa pessoa, mas o Senhor não deixou. O Deus Senhor é me bom. despertou. E aí o caminho para compaixão dói. Porque para você ter compaixão, você tem que passar pelas dores. E aí eu tive que abrir o meu coração para isso e passar por situações que me fizeram viver a dor para eu poder olhar para o outro e levar a disciplina com amor, né? Que é o equilíbrio que a gente vai tentar buscar aí, né? Muito bom, muito bom. Glória a Deus, mano. E aí você, depois daqui, esse período na Família Debaixo da Graça, com a gente ali, você vai pra Jundiaí, pra esse time, que dali você foi pra Itália. Isso, então eu chego em Jundiaí e a gente tem esse ano... Cara, o ano foi tão bom, Douglas, que sábado a gente vai ter um churrasco com a galera do time de mesmo, Jundiaí. de tanto que ficou... E aí essa semana saiu uma matéria no site da Globo, né? E eu mandei para o treinador da época. Compartilhei com ele, ele ficou muito feliz. E eu falei, cara, mais do que tudo isso, eu quero te agradecer por uma coisa que o senhor fez. O senhor criou naquele grupo o senso de família. Que legal. Porque hoje, cara, a amizade continuou. E aí todos os jogadores têm filhos hoje. E a gente vai estar junto, relembrando aquele tempo, sabe? E isso não tem preço, né? Essa questão de alguém que é um líder que gera o senso de família entre os seus liderados, né? E foi isso que ele fez em breve tempo. Então a gente, cara, fazia reunião, orava junto. Foi um ano maravilhoso, assim, nesse aspecto. E aí eu conheci o empresário que eu tô até hoje, o Gilvan. E ele fez essa ponte entre a minha cidadania, que na época eu consegui fazer. Sabe, aqui entra o timing da carreira, cara. Sabe aquelas coisas que acontecem no tempo certo? Porque assim, um tempo antes de eu encontrar o empresário, o meu primo, Marquinhos, ele chegou em mim e falou: você sabe que a gente tem a possibilidade da cidadania? Eu falei, olha, que legal. Eu demorei 10 anos pra fazer. Aí, isso ele falou 10 anos antes. Ele já teve a informação? Não, ele falou nessa época pra mim. Antes de eu conhecer o meu empresário de Jundiaí, um tempo antes, eu encontrei com ele e ele me falou dessa informação. Ele falou, Paulo, eu demorei 10 anos. Ele demorou 10 anos, Isso, entendi. eu tive que mandar carta pra Itália. Eu fiz todo o processo difícil. Tá aqui. Tava pronta a pasta. Ele falou, a pasta tá pronta. Aí eu conheço esse empresário e falo, eu tenho uma pasta pronta. Ele falou assim, então vamos fazer. Fizemos. E aí, Douglas, aqui entra uma memória que eu tenho assim, cara, que é um mistério pra mim. A minha avó, com 20 anos, vó Maria, ela veio para o Brasil da Itália. E ela viveu toda a vida aqui e ela transmitiu a cultura italiana pra família. Então assim, eu já venho dessa herança italiana como família. E aí ela ficou doente. E eu contei pra ela, uma semana antes dela ficar doente, que tinha a possibilidade de eu ir pra Itália. Cara, os olhos dela brilharam assim. E aí ela chegou no hospital e perguntou assim, vai dar certo pro Paulinho ir pra Itália? E falaram, vai dar certo. E aí no velório dela, o cara me manda a passagem. Meu Deus. Sabe essa transição de geração, de como assim, alguém que veio para o Brasil e recebeu do Brasil e construiu uma família no Brasil. E agora tá falando pra mim, é o seu momento de ir, de receber e de construir uma família lá. E o Paulo Borges começou a plantar isso muito no nosso coração, falando daquele versículo, né? Eu converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E ele fez a gente começar a olhar pra isso. Se a gente for olhar quem são os nossos pais também, né? É Europa. Então nós temos grande influência portuguesa, grande influência italiana, grande influência espanhola. Então assim, eu acho que é tempo dessa conexão ser intencional e voltar, né? Muita influência africana e a gente entender quais são as nossas riquezas hoje, que a gente pode ir lá abençoar os nossos pais, né? Muito bom. Que é isso que está acontecendo. Eu fui lá conhecer a família. Meus filhos nasceram lá. Meus filhos nem brasileiros são ainda. A gente precisa correr atrás dos documentos ainda. Então foi uma herança que ela deixou. E eu fui o primeiro da família. Ela teve 8 filhos. E eu tive essa oportunidade. E qual foi o primeiro time que você jogou lá? Cittadella. Fica na região do Vêneto, mais pro norte da Itália. Eu chego no frio, cara. Nossa, foi difícil. Pra já o cartão de visita já. Rapaz. E só pra você saber, né, como eu disse no início, já são 11 anos, você passou por 12 times, né? E aí agora o apelido do Paulinho tá sendo rei do acesso, né? Porque ele tava num time da Série C que subiu pra Série B, um time da Série B subiu pra A, e esse ano de novo, tá num time da Série B, subiu pra A de novo, né? Então você viveu essas 3 experiências, 3 lugares diferentes, ajudando times a ir pro próximo nível ali, né? Mas eu queria saber assim que você muda,
como é que foi essa transição, assim? E qual é a diferença de, por exemplo, jogar na Itália e jogar no Brasil? Qual é a diferença, assim, do futebol nos dois lugares? Na questão do futebol ou da fé? Acho que você pode falar do futebol e aí já entrar na Tá. questão da… Cara, do futebol, o primeiro impacto foi o clima, né? Então, assim, Aham. eu saí de Bragança, eu saí de Jundiaí, de Bragança, onde um clima tropical, e chegar lá 3, 4, 5 Não. graus, porque tava No bem auge. no inverno pleno, entendeu? E aí, e também o ritmo que eles estavam, porque eu saí de uma categoria de base e vou para um time que é profissional da Série B. E assim, era B esse aí. a Série B, cara, já é um nível, assim, alto de futebol lá. A Série B lá é bem vista, ela te dá a sensação de que você é um jogador profissional de verdade, que você pode se sustentar pela sua profissão, entendeu? E então eu chego nesse ritmo alto, com o frio e sem contato, sem o calor da comunhão dos irmãos, cara, foi assim, esmagador pra mim, assim, Você foi casado começo. Não. Não. Tá. Eu fui com 19. Eu tinha 19. a camisa 19, né? Que era o que tava sobrando. Eu falei, tenho 19 anos, vou pegar essa. Então, vamos pegar essa como número. Porque lá tem essa possibilidade de você escolher qualquer número, né? Entendi. Aqui no Brasil também tem agora, Agora né? acho que tá mais abertão. Tá né? mais aberto, né? Mas já na época eu peguei a 19 e eu tive pessoas que me ajudaram, sabe? Eu conheci uma comunidade, consegui conhecer uma comunidade, amigos que eu tenho até hoje, conexões que ficaram. Teve uma pessoa na época que, cara, me emprestou uma bicicleta pra eu me mover na cidade. Mas aqui entra aquilo que eu te falei da base. Porque pra outra pessoa que talvez tivesse vivido coisas tão boas na base, e chegar lá, ele poderia falar: ah, não, isso aqui tá muito difícil demais. ruim, eu vou voltar. Pra mim, era a oportunidade da vida. Era assim, cara, eu não vou deixar isso aqui escapar. Porque eu já vivi coisas que me ensinaram de que o que eu tô vivendo hoje é muito valioso. Então, eu permaneci, eu perseverei. E Deus guardou o meu coração, né? Porque esse é o ponto mais importante pra gente que tem a nossa fé em Deus, né? É Ele guardar o seu coração quando ninguém tá vendo. E qual que é o maior desafio, assim, pro atleta profissional cristão, assim, você acha? As mesas que são oferecidas. Então, assim, eu até compartilhei com você enquanto a gente almoçava, né? Que Deus trouxe isso ao meu coração, né? Eu me chamo Paulo Daniel. E aí eu lembro que eu tava começando a carreira e Deus trouxe isso que na época pra mim pareceu uma revelação, né? Ele falou, cara, você vai ser como o Paulo, você vai viajar por vários lugares. Uhum. E hoje eu falo, poxa Deus, né? Vamos parar um pouco em um lugar só. Vou ficar 2 anos aqui no mesmo. Nossa, não passa de 2. Sim. Cara, chegou a 2 anos, parou. Você te move. E eu com a minha esposa, né? Uma coisa engraçada, agora a gente tem o mistério da bicicleta. Toda vez que os nossos filhos pedem pra comprar uma bicicleta, cara, a gente muda. Então, E aí, assim, pediram- e as bicicletas pediram ficam esse pra ano? trás. E pediram. Eu falei, Aí. não, calma aí, cara. Eu não vou comprar ainda não, calma. Mas, então falando dessa As questão, mesas. as mesas. Porque assim, e aí Deus trouxe isso pra mim. Seu nome é Daniel também. E você vai ter que manter o seu coração puro em meio a uma mesa oferecida pra você que não me honra, que não me agrada, que não glorifica o meu nome. Que é Daniel na Babilônia, né? E aí, cara, é realmente isso que a gente tenta viver. Porque, é como eu te falei, às vezes não tem ninguém pra você prestar conta. Ninguém tá te vendo. E você tá ali, você e Deus. Então você tem que olhar pra dentro e falar assim, eu vou permanecer fiel pelo Senhor. E não pra ser uma imagem bonita para os outros, né? Não porque alguém vai me dar uma bronca. Exatamente. Então, assim, as mesas oferecidas, o poder de compra, a exaltação da profissão, são todas coisas que alimentam o ego e que dão pra você possibilidade de viver prazeres que não agradam a Deus. Então, acho que esses são os maiores desafios, né? E agora falando de Itália, né? Hoje, você já lá há 11 anos e tal, e vendo essa trajetória, como é que você diria, qual que é o desafio do missionário na Itália, né? Qual que é o desafio da igreja na Itália hoje? Eu acho que o desafio é você não ter o discernimento do que você pode oferecer pra eles de início. Porque assim, esse meu amigo do livro, né? Eles, cara, viveram anos sem viver nada de igreja até se tornarem parte do povo. Porque às vezes você pode sair do Brasil com uma mentalidade que você viveu aqui e tentar aplicar nessa terra. Entendi. Então assim, antes de aplicar algo, você tem que fazer parte do povo.
E pra fazer parte do povo, você tem que trabalhar igual eles. Você tem que construir amizades, você tem Falar que a língua, entender, falar a língua, cara. Então, assim, são coisas que levam tempo e que você tem que ter paciência pra depois começar a oferecer algo, né? Então, hoje, esse casal de amigos, eles têm uma comunidade, eles estão começando esse trabalho e começando a abençoar o povo, mas eles tiveram que passar por muitas coisas difíceis, né? Foi o que aconteceu no início comigo e com a Elisa, né? A gente chega lá, cara, eu lembro que a gente chamava o pastor pra conversar, fala o que a gente puder contribuir pra igreja, sabe? Conta com a gente e tal. E Deus falou, não é o tempo ainda. É o tempo de vocês ficarem em silêncio, de vocês aprenderem com o povo, de vocês olharem pra mim. Porque a gente acha que às vezes é um campo missionário, mas Deus fala, o meu primeiro campo missionário é o seu coração, você, né? é você. Então assim, antes de oferecer algo, você tem que ser formado em algumas coisas, né? Então assim, ter paciência pra isso, né? Porque é um campo árido. Então, isso que eu ia te perguntar. Como é que é o italiano tal em relação ao evangelho, né? No Brasil, você vai compartilhar com alguém, ele pode rejeitar tal, mas os campos estão brancos, né? Assim, as pessoas estão muito Sim. abertas, né? Como é que é o italiano em relação ao evangelho? Então, eu vou contar a experiência que eu tive com um pastor italiano, né? Porque a gente teve bastante contato com igrejas de brasileiros e também com igrejas pastoreadas por italiano, né? E depois, a minha experiência no futebol, que é a Isso, área onde eu atuo mais, né? Você pregando ali pra Isso. eles, tentando evangelizar, como é que é a resposta? Então assim, com o pastor, foi uma coisa que eu achei muito interessante. Porque, cara, era um dia que eu tava machucado. Era esse período que eu tava machucado, que eu não tinha ido pro jogo. E aí eu fui em um culto no domingo, né? E aí eu cheguei lá e ouvi uma ministração, cara, que foi muito forte dele. Ele falando o quanto é árduo pra ele colher algo através da pregação. Cara, e ele chorou, ele abriu o coração pra mim, foi muito forte, né? Ele falou assim, a sensação que eu tenho é que a mão de Deus tá fechada sobre a Itália. E às vezes a gente tenta ficar combatendo com o povo, quando a gente tinha que ir diante de Deus e falar, Deus, acaba com esse tempo de juízo sobre a visão dos italianos. Abre a sua mão para abençoar. Abençoa essa terra, abençoa esse povo. Porque às vezes a gente foca, né? Ah, os demônios estão cegando, E se for um tempo de juízo contra a terra? Como tem que ser a nossa postura de oração? Senhor, abre a tua mão, tenha misericórdia do povo, Como ilumina Daniel os ali, olhos né? deles. E aí, cara, ele falou assim, eu posso pregar a mesma palavra aqui, e vou pregar em outro lugar, e podem 20 pessoas abrir o coração para receber. Aqui, se uma pessoa me ouvir, para mim já é uma grande alegria. Então assim, esse é a primeira coisa para compartilhar com um pastor que vive a experiência da comunidade. Depois comigo é a mesma coisa. Enquanto no Paulista a gente tinha um grupo. Você se tornou líder no primeiro dia? No primeiro dia, na Itália, em 11 anos, eu posso contar nos dedos quantos realmente me ouviram. Porque não tenho temor em primeiro lugar, né? Não tenho respeito. Então é como se fosse uma coisa. Como é que é a palavra que é a você, visão retrógrada, isso, né? Isso. Isso que eu ia te perguntar, assim, qual que é a visão? E aí você tá no meio de jogadores, mas você tá no meio de italianos, né? Sim. Qual que é a visão do italiano em relação a isso, né? Que eles não precisam de Deus. Entendi. Nós estamos bem sem. Exatamente. E aí até você estava compartilhando que seria até um retroceder, né? Como se a gente. Exatamente. Mas você tá ouvindo a igreja ainda. Sabe quando você tá com uma TV de LED Exatamente. aqui, você fala assim, vamos assistir na de tubo? Pra eles é essa sensação. Essa assim, é a sensação, cara. Que você tá retrocedendo. Ou que você não superou isso aí, Calma. Né? Ou que você não é inteligente o bastante. Porque as provas isso aí é burrice. da ciência, as provas da vida demonstraram que não precisamos de Deus. Enquanto no Brasil tem um temor. Tem um respeito, tem uma abertura, porque Deus, ele faz parte da nossa vida, né? Ele nos abençoa. E o que é essa parada, que algumas pessoas citam, você já citou, que chega ao ponto de os xingamentos estarem envolvendo Deus. Então, é uma coisa pra nós no português, cara, assim, que eu não consigo nem entender. É surreal isso, é surreal. É uma coisa pra mim, assim, surreal. É exatamente você colocar Deus como mira daquilo que aconteceu com você, entendeu? Entendi. E aí, é engraçado, né? Porque você vai falar com eles, eu falo, cara, por que você tá xingando a Deus? Aí ele fala, não, é um costume. Entendi. Entendeu? Assim, pra eles é tipo um palavrão, como se alguém falasse um palavrão e falasse, me desculpa, é o costume da minha família. Uhum. Só que, cara, soa de uma forma muito pesada, muito então, feia. Então, eu errei, né? o chute ali, exatamente. Aí ele xinga Deus. Xinga Deus, chama Deus de
Aí tem os nomes que eles Exatamente. falam. Cara, que coisa, né? E é engraçado isso, né? É porque eu já superei, olha isso. Já superei, isso é coisa retrógrada, entendeu? Mas, culturalmente, quando algo dá errado, eu ponho a culpa em quem? Então, Naquele que eu até digo que não existe, né? Em várias situações, né? exatamente. Pra você ver como… Eu tenho visto muito isso, assim, que essa resistência a Deus tem muito a ver com uma mágoa que foi gerada no coração das pessoas em relação a Deus, né? Por algo que elas acham que é Deus, ou alguma forma que apresentaram Deus para elas. E aí, eu li um livro recentemente que eu vi uma definição de pecado que eu achei legal, assim, que pecado não é somente o ato moral que você pratica, mas é uma força ativa contra Deus. Uau. Então, assim, não é somente você errar, mas é você ter dentro de você algo ativo que tá contra Deus. E isso é evidente. Evidente, cara. Evidente, porque assim… Vamos lá, se você fala assim, Deus não me importa, então assim, eu ia viver minha vida tranquila e não ia nem citá-lo, como você falou, né? Mas Não existe, pra que eu, é no coração humano essa força ativa pra dizer assim, você não me governa. Você Exato. não é importante pra mim, eu não preciso fazer aquilo Você que não o Senhor manda em mim. mandou. Eu tenho a minha própria árvore do conhecimento e eu vou me alimentar dela. Desde né? Gênesis 3, né? É impressionante, Seja o seu próprio né? Deus. É impressionante. E eu queria até que você compartilhasse, né? Você compartilhou comigo antes, desse jogador recentemente que despertou um interesse, né? E veio te procurar e começou a querer. Conta pra galera um pouquinho mais dessa história. Eu falei pra ele, né? Eu falei, cara, você acha que eu tô te ajudando, mas você tá sendo um manancial pra mim no deserto. Sabe aquele salmo, né? Que fala do manancial. E aconteceu uma coisa curiosa no DNA, esqueci de contar esse detalhe, guardei pra agora. Ó. Tá, bom. Antes da gente retornar no passado, nós fomos ao DNA, na casa do Johnny, né? Uhum. E aí fizeram uma oração pra gente. Verdade. Foi Lembra aquele dessa dia, oração? Né? Foi uma oração… Foi até um domingo, né? Isso. Foi um momento assim, maravilhoso. Foi muito importante aquele dia. E aí, a Dani Bravo, né? Uhum. Ela chegou pra gente e falou assim, vocês estão querendo ter outros filhos? Aí a gente falou assim, no momento não, porque eu vi um Emanuel na vida de vocês. Aí eu falei, vamos discernir isso, né? Vamos ver como as coisas se encaminham, A mulher né? já ficou maluca. Nossa, a Elisa me olhou e falou assim, oh Deus. E aí, cara, aconteceu de depois que… Aí o que aconteceu? Esse menino me procurou com o interesse de ler a Bíblia, ele me ouviu falando sobre Deus. E aqui é legal, porque assim, hoje, Douglas, a minha… Eu não falo nenhuma estratégia, né? Mas aquilo que eu carrego no meu coração no Brasil se tornou um meme, o graças a Deus. Graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo. Ganhamos o jogo, graças a Deus. Isso se tornou um meme, porque as pessoas olham isso como um amuleto, né? De fora. O cara tá falando sobre Deus ali. Mas e depois a sua vida? Aquilo que você faz, aquilo que você carrega. Então, eu busco transmitir a minha fé através de palavras que tocam a minha vida, de coisas reais. A pessoa tem que ouvir o que eu falo e ela tem que sentir que aquilo que eu carrego é algo que eu pratico. Muito bom. E que é algo que toca a realidade, que toca a minha família, que toca o meu trabalho, que toca como eu respondo às pessoas. E ele falou algo pra mim muito legal. Ele falou, cara, hoje eu descobri, que ele veio me perguntar algumas coisas da Bíblia, que você lê a Bíblia. Mas você já tem sido pra mim uma referência desde que você chegou. Antes de eu saber que você é crente, pelos valores que você carrega e pela forma como você vive. Então assim, eu falei, nossa, que legal, né, cara? Muito bom. Muito legal e foi uma trajetória com ele, assim, maravilhosa e tem sido, né? A gente ainda continua conversando, ele viveu as experiências dele com Deus, né? E tem vivido e pra mim foi um manancial. E qual o nome dele? Manuel. Cara, então assim, quando eu me dei conta disso, eu falei, Deus, obrigado, sabe? Porque você me fez saber que existe algo com esse povo, que o Senhor está com esse povo, que o Senhor é Deus conosco com a Itália, e que o Senhor não desistiu, que a sua mão está aberta para abençoar, que eu tenho que acreditar e cultivar e continuar cultivando isso. Porque assim, essa foi uma semente que eu vi o fruto, mas em 11 anos foram semeados nos corações dos meus companheiros. Isso que eu busco passar, um testemunho, uma imagem, uma palavra, que pode ser que daqui a alguns anos eles me procurem. Então assim, eu deixei aberto para ele essa possibilidade. Hoje você ganhou um irmão, um parceiro, que vai estar aqui para te ajudar sempre que você precisar, né? Cara, que demais. E é exatamente isso, né? Eu percebo que essa questão
do vão e façam discípulos, né? A pregação do evangelho, ela é uma questão de obediência ao Senhor. Não é uma questão de resultados. Porque é muito chocante para mim Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor ali no Isaías 6, né? Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, o anjo vem, purifica ele e tal. E aí, na sequência quem irá por nós? Quem enviaremos? Ele fala, eis-me aqui. E aí, na sequência, Deus fala assim para ele, olha, beleza, você vai, vou contextualizar, né? Você vai, mas você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Tá disposto? Olha que doideira, né? A gente fala assim, Então, né? quero que você plante uma igreja, que ninguém vai. Quero que você pregue uma mensagem, que ninguém vai te ouvir. Por quê? Porque a questão do resultado não é necessariamente gente se convertendo, se a gente for pensar. Porque às vezes a pregação é juízo. É isso que o pastor compartilhou. Às vezes é um tempo de juízo, exato. né? E a pregação é para alguém chegar diante do Senhor e falar assim, poxa, eu não sabia, não. Você sabia. Um dos meus estava lá com você no vestiário e por várias vezes ele compartilhou com você e você decidiu que você não me queria. Então, o nosso papel é a pregação. E o Espírito Santo é o converter e tal. Então, esse encorajamento de tipo assim, cara, vamos andar em obediência. É o nosso papel. Não é grandes resultados, pequenos resultados. É o nosso papel, né? Sim. Agora, você teve essa transição da Série B para a Série A por um período, né? E você trouxe até umas camisas aqui. Sim. Você teve a oportunidade de jogar com todo mundo, né? Que a gente jogava no videogame, né? O que você trouxe aqui? Essa foi uma camisa especial porque tem aqui nessa outra manga aqui, ó. Você é do Milan. O selo da Copa Itália, né? E foi o dia que eu fiz um gol no San Siro, né? Que legal. Então, assim, cara, foi até engraçado, porque a gente tava perdendo de 3-0. Girou. A gente tava perdendo de 3-0. E eu fiz o gol, eu comemorei. Lógico. Cara, e depois os meus companheiros falaram, cara, a gente tá perdendo 3-0, você comemorou. Eu falei, cara, desculpa, mas... Cara, é isso, né? Cara, é a emoção de quem sonhou com esse momento, de quem jogou no videogame, de quem... Imagina, que muito contra o Milan, do Kaká, do Robinho, do Pato. E eu tô lá no San Siro e faço um gol, cara. Eu falei... Não, eu vou ter que comemorar. Eu comemorei, pedi desculpa depois. E aí foi engraçado porque assim, eu tava saindo do vestiário e o Giroud tava saindo ao mesmo tempo. Aí ele me olhou e falou assim, parabéns pelo gol e tal. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, dá uma camisa aí. Aí ele foi lá dentro, pegou e tal. E é um grandíssimo atacante, né? Assim. Meu Deus, os caras fizeram história, né? Aí esse é do Roma? Esse é do Michael, né? Essa aqui também foi numa Copa Itália. Foi também? E aí, foi legal. Esse jogo eu não joguei, né? E aí, esse você não jogou? Não joguei, eu tava mais novo aí, né? Isso aí foi antes. E aí, eu vi o Michael em campo, né, cara? Assim, pelo que ele representou pela seleção e por tudo que ele fez, né? E aí, eu falei assim, eu vou ter que antecipar a jogada aqui, porque eu sei que muitos jogadores do meu time admiram ele. Ele vai lá pedir, né? Aí acabou o primeiro tempo, eu esperei ele sair, eu já fui junto com ele no túnel, eu falei, Michael, sou brazuca, cara. Me dá uma moral aí, me dá a camisa. Ele falou assim, eu vou te dar depois do jogo. Acabou o jogo, foi todo mundo em cima dele assim, aí ele falou assim, eu já prometi pro brasileiro. E essa última aí é especial, né? Essa é especial, cara. Que é do Buffon. É goleiro. Tive a oportunidade de jogar contra ele 2 vezes e... Cara, só de você ver ele ali no túnel, né? Assim, é uma sensação de... Que legal. De alguém que tá na história do futebol como um dos melhores goleiros de todos os tempos, né? Seleção italiana. E eu participei do último jogo oficial dele também, que foi uma coisa assim, um marco histórico, né? Se você for no Instagram do Buffon, tem uma foto que ele postou desse jogo que eu tô no fundo ofuscado, assim. Tá ali, assim. Mas eu tô ali, se você for lá conferir, eu tô ofuscado, mas eu tô ali. Eu tive a oportunidade de pegar uma camisa dele também. E são coisas que marcam, né? Assim, sonhos realizados e jogar nesses estádios, participar disso, pra mim é uma grande alegria, né? E eu acho que uma coisa muito legal é essa compreensão, né? De que o Senhor vai construindo essa autoridade, né? E aí a pergunta é, você vai fazer o que com isso, né? Você vai somente ganhar dinheiro, comprar coisas e tal, ou você vai entender porque esse garoto, por exemplo, te procurou e falou, cara, me ensina da Bíblia e tal. Também tem junto a sua carreira para ele dizer, eu admiro você. Porque a verdade é que quem não tem nenhum tipo de resultado, a autoridade da voz dele é menor. E aí o Senhor às vezes vai dando resultados em coisas que são aleatórias, como uma empresa, como o futebol e tal.
para que pessoas abram o coração para falar, deixa eu ouvir ele, deixa eu seguir ele. Entendeu? Então imagina, esses grandes jogadores hoje, o acesso que ele tem ao coração de jovens, de crianças e tal, de uma palavra que eles falam, de, cara, vamos estudar. E o menino fala, nossa, o Neymar falou pra eu estudar, eu vou estudar. Entendeu? Então essa autoridade que você vai dando, sabe? Então tudo isso tem a ver com isso e a gente colocar os pés do Senhor e falar, o que o Senhor quer com isso? Né? Eu tenho o desejo hoje de trabalhar com isso. Não sei o momento, pode ser agora, pode ser mais pra frente, mas eu gosto de falar. Eu gosto de compartilhar as coisas e o Senhor colocou isso no meu coração desde sempre. Eu falo mais que a minha esposa. É uma coisa atípica de um casal, né? Eu sou o falador da relação. Sua esposa fala, chega, mas exatamente. Então assim, esse cara da relação sou eu, né? Então eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar. Acredito que o Senhor colocou isso no meu coração. Mas tudo no seu tempo certo. Eu tenho o desejo disso, porque eu não tive uma base, eu não tive um mentor, assim, no futebol que me ajudou a entender os processos. Então eu tava tendo uma conversa com meu pai esses dias, né? Até eu mostrei pra ele um contrato que a gente assinou. Eu falei, pai, olha só, cara, na época o que a gente fez, né? Hoje eu não faria isso, entendeu? Assim, mas na época a gente tava trilhando um caminho e tava indo por aquele lugar, sabe? Então como é importante você ter pessoas que vão te orientar por um caminho que você tem que viver as suas experiências. Então você pensa em ajudar jovens. Exatamente, essa faixa etária antes de chegar no profissional e quando você tá começando o sonho ali, né? Por exemplo, eu tenho meu amigo André Melli, né? Eu tô treinando com ele aqui em Bragança, me preparando, e ele tem um filho de 10 anos, se eu não me engano, e o filho dele já passou no nutricionista. Cara, olha a mentalidade, né? Diferente. De você falar assim, filho, você quer seguir algo? Então assim, começa da base. Você tá se alimentando bem? E eu falei, André, você é a melhor pessoa que seu filho precisaria ter hoje. O que você tem que se preocupar hoje? Em ser um mentor pro seu filho, em conduzir ele no caminho. Vai chegar o momento que vão precisar dos empresários. E ali você precisa fazer escolhas boas também. Eu tenho, sabe, o privilégio de estar até hoje com o mesmo. A gente construiu um caminho junto. Viveu na dificuldade junto. Tá vivendo nas coisas boas juntos. Então assim, hoje eu poder compartilhar dessas experiências que eu fui descobrindo, desbravando sozinho ali, e dar uma orientação, sabe? Quais são suas metas? Como você tem vivido hoje? Você tem cuidado do básico? Falar para o pai, cara. Nossa, isso é muito importante, Douglas. Porque o seu pai não pode estar nos dois extremos. Tem o pai que evidencia muito o filho e coloca expectativa sobre o filho. Aí fica aquele peso, né? E tem o pai que desencoraja o sonho. Cara, vai estudar, isso aí não dá futuro. Então assim, o meu pai, ele foi um cara 10, assim, meu pai e minha mãe. Porque eles foram pessoas que viveram o sonho comigo e me deixaram o espaço pra sonhar. Então assim, minha mãe cuidava das chuteiras, cara, assim, lavava a chuteira pra mim. O meu pai me apoiava no estádio. Então assim, isso cria uma conexão que é perigosa ou pode ser maravilhosa. Porque assim, imagina você colocar a expectativa do amor do seu pai no desempenho. Uau. E aí você imagina a referência de amor pra você não acreditar no seu sonho. Então assim, olha a missão que um pai tem em conduzir o filho. Em discernir ali, né? Em discernir. Porque assim, chega uma hora que vai ter que ter realidade. Filho, tá com 18 anos, cara. Não deu. Tá jogando o campeonato da Disuscope de salão. Sendo campeão das igrejas em Bragança Paulista. E você quer continuar. Tem um Instagram muito bom, cara. Que os caras mandam pergunta pro cara e falam, ó, 18 anos, tô trabalhando no açaí, ainda dá tempo? Cara, muito bom. Então tem que ter realidade, mas tem que ter um discernimento como pai. Pra você ser um guia, um companheiro, um amigo, sabe? Eu vi meu pai como essa figura, um companheiro. Eu fazia o gol, ele tava no alambrado comemorando. Então assim, isso foi muito importante pra mim. Então, hoje ele chora, cara. Se ele vê um vídeo, ele chora. Às vezes meu pai manda mensagem, tô vendo a final que aconteceu há 3 anos atrás. Ele vê uns antigos. Ele assiste o jogo e ele chora de novo. Então assim, Mas também aquela final lá, né? Nossa, que cara. O gol foi aos 48. Foi aos 94, cara. Teve torcedor que tatuou o 94 cara, no braço, assim, porque foram experiências. É sempre sofrido, né? Esse ano 3-2 de novo, é uma coisa assim. Haja coração. E é legal porque, assim, por exemplo, o Thiago Marques, né? Ele é muito torcedor do Palmeiras, você sabe, né? Sim. Mas recentemente ele me falou, cara, o que o seu time tem me feito experimentar, o Palmeiras não faz. Não faz. Porque tem propósito envolvido. E tem alguém, né? Tem alguém, cara, né? Isso é muito legal. Eu fui na Viverde ontem.
E eu fui jogar bola com os meninos. Cara, eu derrubava os meninos. Porque assim… O jogo é sério, né? Exatamente. E sabe, eles poderem compartilhar uma quadra com você e ver que você faz por amor, e ver que você faz com alegria. Cara, é uma experiência, assim, muito legal, né? Então eu joguei com eles, derrubei eles, fiz gol, fazia gol e comemorava com eles. Porque assim, eu tenho alegria no jogo, em jogar. E aí você unir isso com o seu propósito, cara, é… Cara, isso é legal, hein? Isso é um caminho muito legal de trilhar. Porque o que eu percebo nesses projetos, né, com adolescentes, jovens e tal, é que mesmo aqueles que não se tornam um jogador, o que foi formado no caráter deles é para a vida toda. Seja para qualquer profissão e principalmente para ser pai, para ser marido e tal. Ou para trabalhar com futebol também. Trabalhar com futebol. Então, eu acho isso uma coisa muito bacana. Eu ia até te perguntar que você citou de estar lá no último jogo, né, do Buffon. E assim, é legal começar… Porque, de certa maneira, a carreira do jogador é muito curta, né? Sim. Você comparar um advogado, um médico, a qualquer outra carreira, que o cara, se quiser trabalhar até 70 anos, ele trabalha, né? Agora, do jogador ali perto, ali, muito bem feito, até os 40 ali, né? Tomara que a Elisa não ouça essa parte, né? Porque chegar até os 40 pra ela… Ela não vai aguentar, chega… E sofre, né? Família de jogador sofre, cara, que é uma sofre rotina… muito, né? Porque eu tenho senso de comunidade nos meus vestiários. Mas pensa a esposa na mudança. Os filhos na mudança, tem que trocar escola, tem que… Você tá falando de 12 times, né? Cara, 12 times. Cara. Eu acho que Deus quis formar os times apostólicos, agora acabou, né? Chega, né? Chega, né? Não, realmente… E fora que… Eu lembro que eu fiz psicologia, né? E eu lembro que em uma das matérias, eles nos deram a lista das profissões mais estressantes do mundo. E tipo assim… Foi com o Lucas que você falou isso? 2, 3, segundo, terceiro do mundo era jogador de futebol. E todo mundo falando, nossa, mas esse é o sonho de todo mundo. Só que aí eles explicavam o nível de pressão, de tipo assim, cara, em 1 minuto… Você pode ter um país inteiro te xingando. No Brasil, né? O cara é ameaçado de morte porque errou um pênalti, quebra o carro dele porque ele… Né? É Corinthians, geralmente, né, gente? Vamos ser claro aqui, né? Mas, assim, é um nível de pressão muito grande, né? E a sua vida atrelada a desempenho e tal. E realmente acaba sendo insalubre. Antes dessa final, na janta, todo mundo subiu. Eu tenho essa mania de ficar por último, né? Cara, nunca fique por último ali, porque geralmente alguém te chama. Aí todo mundo subiu, eu fiquei por último, tava subindo, o treinador me chamou. Olhou pra mim e falou assim: você vai decidir essa final amanhã pra mim, né? A final desse ano aqui. Você vai decidir essa final pra mim amanhã. Então, assim, olha o que ele jogou em mim, assim, o peso da responsabilidade, né? Cara, eu te trouxe aqui pra você ser alguém incisivo nisso. E se você não tem uma identidade formada em Deus, você pode atrelar o sucesso ou a falha a quem você é. Cara… Eu sou uma falha. Exatamente. Eu não venci a final. Poxa, não, cara. Eu já sou… se a minha carreira acabasse hoje, eu sou grato a Deus por todas as oportunidades que Ele me deu. Bom. Nas vitórias, nas derrotas, nos jogos que eu fui bem, nos jogos que eu tirei 4, que lá tem as notas, tem né? Nota? Ixi, na Itália a nota conta muito. Conta muito a nota. Então tem o jogo que você tirou 4. E se nesse jogo que eu tirei 4, eu me senti um 4 na vida? Isso é muito perigoso, porque eu não sou um 4 na vida. Eu sou um pai, eu sou um marido, sabe? Eu sou um trabalhador. E essas coisas, elas vão atrelar valor a mim. Mas além de tudo isso, eu sou filho amado de Deus. E esse tem que ser o meu valor principal, né? E é isso que eu tenho que estar sempre reafirmando pra mim. Porque, cara, é difícil, né? Eu sou… Todo final de semana eu falo pra Elisa: amor, tô indo pra arena do julgamento. Eu já chamo de arena do julgamento. Porque cada semana sai uma nota. Então, assim… Eu tenho que constantemente repetir pra mim: Paulo, você é filho amado de Deus, cara. Deus te ama. Cara, isso é muito forte. E você tava falando dessa questão do pai, né? Você acredita que esses dias eu tava ouvindo um podcast e eu gosto muito de basquete, né? Acompanhar NBA e tal. Aí era um podcast da NBA. E os caras fizeram uma reflexão tão interessante e filosófica, assim, né? Porque há uma discussão eterna, né? Que nunca vai acabar, de quem é o maior, né? E aí tem o LeBron James, tem o Michael Jordan e tal. E aí, nesse podcast, os caras estavam dizendo: nós temos que incluir o Stephen Curry na conversa e tal, né? Ele tinha tido um jogo incrível lá e tal. E aí um cara trouxe uma reflexão interessante. Ele falou assim: o que é ser o maior da história, né? Porque você pode olhar num prisma, os números. Quantos pontos, quantos títulos e tal. Mas de um outro prisma, que aí o cara queria incluir o Stephen Curry,
quem é que mudou o jeito de jogar. Então, assim, você ter uma influência tão grande que o jogo mudou a partir do momento que você entrou. Olha que coisa louca. E aí o cara começou a refletir, e é parecido com o futebol no Brasil, né? Que a maioria dos jogadores eram meninos pobres, até na Liga Americana, negros, de periferia, e que viam no esporte a oportunidade de mudar a vida da sua família, né? Então o Michael Jordan dessa realidade, o LeBron James um pouco dessa realidade. Cara, no esporte nós vamos mudar, vamos ganhar dinheiro, vamos mudar a vida da família. Era essa motivação. Então, qual era o coração dos caras quando você vem desse ambiente? Aí muitos não tinham pai, vários deles e tal. Você vem desse ambiente, eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor. Então eu pego como você joga e fala, eu vou ser melhor que você. Então eu quero te superar, quero superar seus números. Aí eles falaram, agora olha a diferença quando vem um jogador, que é o Stephen Curry, que é filho de um jogador da NBA. Ou seja, ele era já filho de um milionário. Entendeu? Aí esse cara, ele não joga pra falar, eu vou ser melhor que você. Eu vou ser eu. Bom isso, né? Entendeu? Sim. E aí, tipo assim, todo mundo tem que enterrar, tem que fazer não sei o quê. Não, eu sou bom em jogar de 3 aqui. E aí, cara, ele começava a jogar de um outro jeito que mudou a forma da NBA jogar. Então, assim, só pra dizer como é importante, né? A diferença que faz um filho em campo, um filho na faculdade, um filho, alguém com identidade de filho, né? E também com a consciência de que não é só você. Eu não sou isso, né? Assim, ó, por exemplo, a mudança na minha carreira foi eu ter ido pra Série D. Naquele momento pós-Covid, aparece essa proposta. E aí, entra em um ponto também, conectando com essa questão de filho, é você ter a consciência que não é só você, é você, sua esposa e seus filhos. Não é o melhor pra sua carreira, é o melhor pra sua família. Naquele momento, a proposta da Série D era um passo atrás para minha carreira, mas era um passo financeiro na frente para a realidade da minha família pós-Covid. Então eu falei assim, Deus, a minha carreira está em segundo plano, vou dar prioridade para a família. Fomos para esse lugar, depois desse lugar eu fui para outro lugar, e depois eu tive a oportunidade de chegar no clube do primeiro acesso. Então assim, cara, é muito importante isso, você ter a consciência que hoje não é o Paulo da Série A. É o Paulo, marido da Elisa, pai da Júlia, que estuda e que tá começando a fazer conexões com amigos. Pai do Tommy, que vai começar a estudar agora e que precisa de um senso de comunidade. Então, assim, eu conectar essas realidades e ter o discernimento de falar assim, beleza, o que é mais importante? O que é bom pra todo. Porque, cara, a minha carreira, eu entro em campo com eles. Muito bom. Cara, na final, minha esposa tava lá na torcida. Porque não sou eu em campo, somos nós em campo. Se o meu casamento não tá bom, o que eu tô indo fazer em campo, cara? Sabe? Então, assim, quando você entra com esse senso de propósito, abrangendo todas as coisas, eu tenho a certeza que o seu desempenho vai ser melhor, como você falou. Porque eu não faço pra demonstrar algo pra alguém. Eu faço porque faz parte do valor de quem eu sou ali. E aquilo vai fluir de forma natural, né? Isso é muito doido. Eu vi outra entrevista de um jogador de tênis, até um francês, e ele é mais velho, assim, eu acho que hoje ele é o mais velho no circuito, 38 anos. E aí ele falou assim, o cara falou assim, e aí, qual que é o seu sonho de ganhar um grande slam? Ele falou, não, eu sei que eu não vou ganhar um grande slam. O meu sonho é ser um grande marido. E os meus filhos serem grandes pessoas. Então, é muito legal você ver essa consciência, porque é tão importante, né? Porque, como a gente começou dizendo aqui, é curto, né? De certa maneira. É muito intenso, mas é curto. Então, imagina, você com 30 e poucos anos aposentado, e você tem mais, se Deus quiser, 50 anos pela frente. O que você vai fazer nesses 50 anos, né? E se a sua identidade está no que você faz, daqui a pouco você fala, quem sou eu, né? Esse é um grande dificuldade de quem aposenta, né? E outra, são poucos Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar que vão ser lembrados para sempre na história. Sim. Cara, depois de 2 anos, eu vou ser a pessoa da vida comum. Sim. E se a minha vida comum não for sólida, quando a figura do Paulo jogador sumir, não sobra nada. Exato. Então assim, hoje eu quero já ter essa consciência. O que é a minha vida comum, como eu tenho construído ela para o pós. Então assim, é isso que a gente tenta desenvolver, pensar, ajudar, para dar continuidade a esse propósito, né? Muito bom. Obrigado, meu amigo.
Muito bom estar Honra aqui, demais Que é isso. ter esse papo com você, tantos anos aí de jornada, e que o Senhor te dê, cara, muita sabedoria, muito discernimento nessas decisões, como numa janela de Agora estamos em outra transferência. janela e vamos ter que decidir, vou ver o que vai Então, acontecer. Que o Senhor te dê sabedoria, Amém. graça, discernimento, e que Ele te coloque sim nos lugares exatos e que você tenha muita coragem de ser um discípulo autêntico de Jesus ali. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos ver o próximo time que você vai levar para. Obrigado você que ficou ouvindo, assistindo. E, cara, deixa eu fazer um pedido pra você. Pega esse link, manda aí pra uma galera, principalmente aquela galera apaixonada por futebol aí nos grupos, para que eles possam ouvir desse testemunho aqui e serem inspirados a seguir Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. A promessa encarnada, protagonista da história, tudo aponta para ti.